Aleluia. Boa noite, família. Amém? Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Amém. Nós estamos muito felizes aí. Nosso culto de terça profética, também essa noite temos aí a formatura, né? Nós já queremos glorificar e parabenizar aí pela formatura, é uma bênção, né? Muitos começam e não terminam, mas louvado seja Deus que vocês começaram e terminaram. Amém? Eu quero deixar uma palavra nessa noite, irmão, sobre... O tema da nossa noite é sobre fé. Eu quero trazer uma palavra debaixo dessa temática que é a fé. Eu quero convidar você a abrir a palavra, livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas capítulo de número 7, verso de número 1 até o verso de número 10. Lucas capítulo de número 7, verso de número 1 até o verso de número 10. Você pode ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra? Diz assim a palavra: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse a curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai; a outro vem, e ele vem; e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Diga comigo: uma fé que abre os céus. Fala para o seu irmão: uma fé que abre os céus. Amém? Pode assentar-se, eu quero alguns minutos aí para expor algo da parte do Senhor. Irmão, estive eu alguns dias em jejum e oração, para que o Espírito de Deus também ministrasse uma palavra ao meu coração. E quando a gente olha para esse texto tão simples, esse texto que nem tem tanta entrada de revelações, mas um texto que o próprio Cristo vai mencionar a vida desse centurião como um homem de fé. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos um Cristo que eu sempre gosto de frisar e falar, um Cristo que está se movendo, um Cristo que está manifestando a sua glória, e isso é maravilhoso, isso é tremendo. Por quê? Porque Jesus, aonde ele passa, ele transforma a realidade. Jesus, aonde ele passa, ele transforma cenários. Jesus, aonde ele passa, ele transforma a realidade aonde ele está se conduzindo. E o texto vai dizer que Jesus, no capítulo 6, ele termina os seus discursos, e agora no capítulo 7, ele vai ter uma experiência. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que um servo do centurião está doente. Centurião é um homem que dirige 100 homens. Esse homem romano tem uma posição, esse homem romano ele tem um status, esse homem romano ele tem um cargo dentro daquilo que Roma lhe oferecia. A verdade é que não era um homem normal, comum, era alguém que tinha, sim, de fato, um nome, uma estatura de autoridade, como o próprio texto vai dizer. Quando a gente olha para esse cenário, a Bíblia vai dizer, e aqui mexe demais comigo, por quê? Porque a palavra diz que nesse cenário, esse homem que tem uma estatura, esse homem que tem uma posição, esse homem que tem um nome, esse homem, ele vai se importar com o servo, e a Bíblia vai dizer, vai mostrar, por ele ser centurião, que ele havia outros servos, havia outros homens debaixo da sua própria autoridade, mas a palavra mostra que ele se importa com um servo que está enfermo. A Bíblia não fala enfermidade, a Bíblia
Bíblia não fala quanto tempo está enfermo, a Bíblia não fala a dinâmica da sua enfermidade, a Bíblia não fala, como em outros casos, se já tinha gastado dinheiro com médico, a Bíblia não fala nada disso, mas a palavra vai mostrar que há de fato, da parte desse homem, centurião, uma importância. Isso me faz entender algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro fato importante que me faz entender é que um homem de alta posição está se importando com alguém que não tem tanta posição assim, alguém que é um líder, e está se importando com alguém que é apenas um serviçal, e nós sabemos aqui, pelo contexto da época, o serviçal não tinha tanto valor, não tinha tanta importância, mas esse homem tinha de fato uma amizade tão fraterna com esse servo, que ele olha para esse servo naquela condição, e isso o preocupa, isso tira o sono, isso tira a alegria desse homem de viver. Isso também nos faz entender o que será que tinha nesse servo, que mexia tanto com o centurião. Será que era o fato desse servo ser tão bom trabalhador, ou de fato chegou a gerar uma amizade próxima, fraterna, de verdade, de intimidade, de uma lealdade profunda entre os dois? A Bíblia não vai relatar, mas a Bíblia relata de fato que esse homem está se importando com esse servo, e nós precisamos entender que nesse importar, que nessa dinâmica, eu imagino, o texto não diz, eu imagino que sim, esse homem tentou alguns recursos da época. Para quê? Para que esse servo fosse restaurado. Eu imagino que esse centurião tentou algum recurso da época para que a saúde desse servo seja estabelecida, tamanha a importância que o texto relata. Mas diante desse cenário, a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Cafarnaum, e quando Jesus entra em Cafarnaum, o nome de Jesus começa a ser falado, o nome de Jesus começa a ser anunciado. Nós sabemos que aonde Jesus vai, Léo, sempre tem uma multidão à sua volta, e toda vez que eu falo de multidão, eu lembro que dentro dessa multidão tem três classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são a multidão que quer pães e peixes, são aqueles que querem os milagres, aqueles que querem a manifestação de Jesus. A segunda classe são aqueles religiosos que estão olhando e dizendo: peraí, será que ele é aquele que havia de vir? Ou será que é só mais um profeta que está se levantando? E a terceira classe são os discípulos. A multidão está à volta, Jesus está dentro de Cafarnaum agora. Aquele servo precisa de um milagre, aquele centurião está esboçando uma fé maravilhosa, só que a Bíblia vai dizer que antes do cenário todo acontecer, a primeira palavra que a Bíblia cita é: ele ouviu falar de Jesus. Eu amei essa expressão, ouviu falar, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra. A Bíblia vai dizer que a fé vem por aquilo que a gente ouve. A fé não vem por um culto somente maravilhoso como esse, não. A fé não vem simplesmente por uma pregação, seja de mim ou de qualquer outro pastor, pastora da igreja, não. A fé vem por ouvir a palavra, e quando a gente ouve a palavra, algo sobrenatural pode acontecer. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve de Jesus, algo sobrenatural pode ser realizado, manifestado no ambiente. Eu acho muito interessante essa expressão, ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque esse homem está enraizado em Roma, esse homem está enraizado numa cultura judaica da época, mas ele ouviu falar de Jesus. Isso me faz entender que ouvir falar do Daniel não muda a vida de ninguém, ouvir falar da igreja é uma bênção, mas ouvir falar de Jesus transforma tudo na nossa vida. Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Nós não estamos aqui só por causa de um culto de formatura que é maravilhoso e tremendo, e glória a Deus pela vida deles, que começaram e terminaram, mas nós estamos aqui porque o nome de Jesus é que governa esse ambiente. Nós estamos aqui porque quando a gente ouve falar da presença de Jesus, a tristeza vira alegria, a morte vira vida, aquele que entrou sem esperança, ele passa a ter esperança, aquele que entrou desanimado, ele é fortalecido. Por quê? Porque nós estamos falando da pessoa de Jesus, e nós precisamos entender, ele ouve falar de Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele toma algumas atitudes. Porque quando eu ouço falar da presença maravilhosa de Jesus, o nosso coração enche de fé, o nosso coração enche de uma fé, e não uma fé que ela é teórica, mas uma fé prática, uma fé que nos leva a se movimentar. A Bíblia vai dizer que ao ouvir falar de Jesus, ele tem uma ideia, e essa ideia
ideia qual é? Ele entende algo muito profundo. Ele diz assim: o que está doente dentro da minha casa, eu não posso resolver. O que está doente dentro da minha casa, eu perdi as expectativas humanas. O que está doente na minha casa, eu não consigo mais manifestar a minha vontade de curar aquele homem. Eu não posso fazer. Já que o que está dentro de casa não pode realizar, eu estou entendendo, tem alguém do lado de fora que pode manifestar a sua glória. A gente precisa entender, esse homem tem algo poderoso aqui. Por quê? Porque quando a nossa visão do lado de dentro não consegue realizar, vem o Galileu da Galileia do lado de fora dizendo: pode ampliar a tua visão, que o que está aí dentro não vai morrer, Jesus vai manifestar a sua glória. Eu sei, gente, que nós saímos da nossa casa para cultuar, eu sei que nós estamos aqui, mas tem gente que deixou algo em casa que precisa de uma intervenção de Deus. Eu sei que tem gente que saiu de casa, adorou o Senhor com essas canções, mas tem algo dentro de casa hoje dizendo assim: eu preciso de uma intervenção. Ou veio até aqui do lado de dentro dizendo: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre. Essa noite, mais uma vez, eu quero declarar. Você pode levantar sua mão aí? Eu quero declarar em nome de Jesus. O Galileu da Galileia está aqui dizendo: peraí, aquilo que parece que vai morrer não vai morrer, aquilo que parece que vai acabar não vai acabar, porque eu tenho uma palavra a respeito de vós. O texto vai dizer que Jesus então está em Cafarnaum, e o nome de Jesus está sendo falado, o nome de Jesus está sendo gritado em todos os lugares, a fama dele cresce. Esse homem tem duas ideias maravilhosas. Primeira ideia, ele chama os anciãos dos judeus e diz assim: vai até Jesus e fala para ele que o meu servo está doente, e o servo doente, ele vai morrer, diz o texto. E quando ele manda os judeus lá, os anciãos lá, e diz assim: vai lá e fala para ele vir na nossa casa. Diga comigo: Jesus. Não, gente, diga forte, diga assim por gentileza, diga: Jesus é especialista em entrar em casa. Oh glória, eu amo isso aqui. Jesus é especialista em entrar em casa, Jesus é especialista em entrar em ambientes. A Bíblia vai dizer, no livro de Lucas ainda, que no capítulo 19, que Jesus olha para um homem que subiu numa figueira, e esse homem baixinho sobe numa figueira para ver Jesus. Jesus para debaixo dele e diz: hoje me convém entrar na tua casa. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus é especialista em entrar em casas, Jesus é especialista em entrar em ambientes. Ele olha e diz assim: ei Jesus, eu quero que o Senhor venha na minha casa. Só que a história já vai dizer, Jesus entra na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, Jesus coloca tudo em ordem. Quem está do lado de fora da casa de Zaqueu está dizendo: ele não pode entrar na casa de um homem pecador. Mas quem está do lado de dentro está dizendo: hoje veio salvação na tua casa. Ele ainda entra em casa para salvar, ele ainda entra em casa para manifestar sua glória, ele ainda entra em casa para resolver o que ninguém consegue resolver. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu creio, meu irmão, eu creio que nós estamos aqui, mas Deus visita a nossa casa lá. Eu creio que nós estamos aqui, mas Deus visita maridos lá. Eu creio que nós estamos aqui, mas Deus visita esposas, filhos. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa casa, não é a gente mais que governa, é Ele que vai começar a governar. A Bíblia também diz que Jesus entra na casa de Jairo. Se na casa de Zaqueu ele entra para salvar, na casa de Jairo ele entra para ressuscitar. Se na casa de Zaqueu ele diz assim: eu estou entrando porque tem alguém perdido aqui, na casa de Jairo ele está dizendo: algo morreu, mas eu vim ressuscitar. Essa noite também a gente precisa entender, tem coisa, irmão, tem sonhos, tem projeto que a sociedade mata, tem gente do nosso lado que vai tentar paralisar os nossos sonhos, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Cristo que entrou na casa de Jairo, ele também entra na igreja metodista hoje mais uma vez. O Cristo que entrou na casa de Jairo, ele também visita a tua casa para dizer: ei, aquilo que está morto não vai ficar morto, eu vim para ressuscitar. Eu não sei se você tem fé, hoje é noite de fé. Por quê? Porque começaram um curso, e terminar esse curso precisa de fé. Eu sei que no decorrer da caminhada coisas aconteceram, alguém liberou palavra dizendo: não vai valer a pena. Eu sei que alguém nessa trajetória disse assim: está difícil demais,
mais, não tem jeito. Mas Deus entrou na casa, fortaleceu, deu graça, e hoje vocês estão aqui. Você pode levantar sua mão aí? Eu quero declarar para a glória de Deus, esse tempo, essa terça, não é terça que alguém vai morrer. A notícia não vai ser de morte, a notícia vai ser de ressurreição. A Bíblia vai dizer que o mesmo que entra na casa de Zaqueu, entra na casa de Jairo. Mas o mesmo que entra na casa de Zaqueu e de Jairo também entra na casa de Pedro, onde a sogra dele está enferma. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra, a enfermidade é estancada. Por quê? Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu gosto dessa expressão, ele levou. Por quê? Porque a gente muitas vezes, irmãos, pela falta de fé, a gente entra num ambiente profético. E o pastor Rodrigo Machado, sempre quando prega aqui no Janeiro Profético, ele diz: em ambientes proféticos, palavras viram decretos. E a gente precisa entender, a gente pode até chegar aqui enfermo, mas a presença precisa nos curar. A gente pode até chegar aqui cabisbaixo, mas a presença de Deus tem que levantar nossa cabeça. A gente pode até entrar aqui sem fé, mas a presença de Deus tem que aumentar nossa fé. A gente pode entrar aqui com a porta fechada, mas a gente tem que voltar entendendo que Ele é a nossa porta. A gente pode entrar aqui com caroços no corpo, mas pela fé os caroços vão bater em retirada. Por quê, pastor? Porque o Cristo que entra na casa de Pedro, Ele também está aqui mais uma vez. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: em nome de Jesus, diga com fé, diga: em nome de Jesus, a partir de hoje, aquilo que era enfermidade está batendo em retirada em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão aí? Nós declaramos em nome de Jesus todo câncer batendo em retirada. Nós declaramos em nome de Jesus toda síndrome do pânico, depressão, ansiedade, bata em retirada em nome de Jesus. Por quê? Porque o homem chamado Jesus de Nazaré está sobre você. O Cristo que entra na casa de Zaqueu, na casa de Jairo, na casa de Jairo e na casa de Pedro, é o mesmo que entra na casa do religioso Simão fariseu. Percebe? Um convite do centurião está movimentando todo um cenário. Porque se na casa de Zaqueu a salvação, se na casa de Jairo a ressurreição, se na casa de Pedro a enfermidade bate em retirada, na casa de Simão o fariseu o clima é outro. E aqui que eu queria chegar, porque o clima de ressurreição é tremendo. O clima de salvação é inigualável. O clima de enfermidade indo embora é sobrenatural. Mas o clima da casa de Simão o fariseu é algo maravilhoso. Por quê, pastor? Porque na casa de Simão o fariseu está a mesa postada, Jesus está lá ensinando, Jesus assentado à mesa. De repente a Bíblia diz que entra uma mulher que tinha uma vida complicada, e essa mulher ela entra, e ali ela não pode estar, está com o cabelo solto, está todo um cenário desarranjado, mas a Bíblia diz que ela quebra um vaso e ela começa a adorar. Entenda bem, quem eram os exemplos da mesa perdeu o exemplo. Jesus olha para ela e diz assim: essa aí está adorando. Se na casa de Simão não é casa da religiosidade, é casa da adoração. E deixa eu te dizer, não tem nada inigualável do que um ambiente de adoração. No ambiente de adoração, irmão, a gente não preocupa com quem está do lado. No ambiente de adoração, a gente não preocupa com a roupa que a gente está vestindo direito. No ambiente de adoração, a graça e a glória dele é derramada no meio do ambiente. E aí a gente precisa entender que a Bíblia vai dizer que quando ela derrama o nardo, quando ela derrama o bálsamo, a casa enche do perfume. E que é uma verdade aqui, quando a casa é tomada do perfume, como Marcos ministrou aqui, santo, poderoso, Deus eterno, a gente canta até amanhã, a gente grita até amanhã, a gente pula até amanhã. Quem tem língua estranha, fala em língua estranha. Quem tem dom espiritual, deixa fluir no Espírito. Por quê? Porque a casa está sendo tomada pela presença da adoração.
adoração. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a levantar suas duas mãos, a levantar o pé se quiser. Por quê? Porque essa casa aqui hoje não é a de Simão, mas o Cristo é o mesmo, e nós temos bálsamo para entregar. E eu quero profetizar em nome de Jesus: essa casa é ambiente profético, e debaixo da adoração algo sobrenatural irá acontecer. Olha aí para o teu irmão e fala: tem adoração aí? Não fala com fé, fala: tem adoração aí? Por quê? Porque se a casa é de adoração, eu me torno um adorador. E porque eu sou adorador, a casa é tomada pela presença daquele que é adorado. E a Bíblia vai dizer que os olhos dele é como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, a sua roupa é branca salpicada de vermelho, a sua voz é como o som de muitas águas, os seus pés é como latão reluzente que acabou de sair da fornalha. Tem um cinturão de ouro transversal, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí o salmista Davi no Salmo 24 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém grita: quem é esse Rei da Glória? Alguém responde: o Senhor poderoso na guerra, o Senhor forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Você pode adorar o Rei da Glória, você pode exaltar e bendizer a presença do Rei da Glória, você pode magnificar a graça do Rei da Glória. O centurião diz assim: vem na minha casa. Jesus aceitou ir na casa. Eu tenho uma palavra aqui. Jesus não está tão perto, o texto não fala a distância, mas Jesus ouve a mensagem trazida pelos anciãos da parte do centurião. Por quê? Porque mensagem entregue na boca dos anciãos vai chegar ao coração de Jesus. E o coração de Jesus, irmão, se move de íntima compaixão. Glória a Deus por isso. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai se mover em direção à casa do centurião. Diga comigo: Jesus está se movendo. Diga forte: Ele está se movendo. Você pode receber essa palavra? A palavra dessa noite também para nós é assim: Ele está se movendo. Dentro da casa tem alguém enfermo, mas a mensagem chegou lá, e quando a mensagem chega lá, Ele está se movendo. Eu amo o Salmo de número 115 que diz: o Deus deles tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. Mas o Deus de Israel, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca e fala, e tem nariz e cheira, Ele tem mãos e apalpa, e Ele tem pés para se mover. Essa noite fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha. Quem está se movendo a nosso favor não é a instituição metodista, que é uma bênção. Quem está se movendo a nosso favor é o Cristo, que Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Eu não sei se você crê, mas eu creio no movimento de Jesus. Eu não sei se você crê, mas eu creio que Ele ainda está se movendo no meio de nós. Eu não sei se você crê, como no Gênesis, que o Espírito pairava sobre as águas, mas Ele ainda se movimenta no meio da igreja. E a Bíblia vai dizer que Jesus está indo. Você quer receber uma palavra de fé? Enquanto nós estamos aqui, Ele que é onipresente, onipotente, onisciente, Vinícius, Ele está aqui, mas Ele também se move na nossa necessidade, Ele também se move na nossa fragilidade, Ele também se move na nossa casa, na nossa família. Você pode levantar sua mão aí para receber a palavra. Eu profetizo em nome de Jesus: você está debaixo da movimentação
plena do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, eu acredito piamente que nós estamos debaixo da movimentação plena do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando ele chega perto da casa, ele tem outra ideia. Ele olha para si e diz assim: não vai ser legal ele entrar na minha casa, não vai ser tão bom ele entrar na minha casa, porque a minha casa não está do jeito que eu esperava para recebê-lo. Ele aproxima dos amigos e fala: meus amigos, vai até Jesus que já está mais perto, e diz para ele 2 palavras. Primeira palavra: Senhor, não entres na minha casa, porque eu não sou digno de ter debaixo do mesmo teto. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Isso aqui doeu demais no meu coração, porque eu já expliquei, citei aqui, provei, que toda vez, Emerson, que Jesus entra na casa de alguém, a casa é transformada. Eu já provei pela Bíblia aqui que toda vez que Jesus entra na casa de alguém, a família é restaurada, algo novo acontece. Mas o centurião, ao olhar a casa, ele diz assim: não, eu não quero mais que o Senhor entre, porque eu não sou digno. Primeira palavra. O que é que impediu Jesus de entrar nessa casa? O ambiente. Ah, meu irmão, existem ambientes que Jesus está disposto a entrar, mas existem ambientes que o próprio ambiente se torna mais forte para a pessoa que vive no meio do ambiente, por não deixar Jesus entrar. Esse homem está dizendo: a minha casa não é digna, e nós não trabalhamos com aquilo somente que é digno. Ninguém aqui é digno de receber, nós estamos aqui pela graça, mas quem vive debaixo da lei não vai entender o que é graça. Graça eu não mereço, mas eu recebo a si mesmo. Graça eu não posso, mas Ele pode. Graça eu não tenho, mas Ele tem. Graça eu não consigo, mas Ele consegue. É isso que o centurião não está entendendo. Ele olha à sua volta e diz assim: eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto. Por quê? Porque está desarrumada a casa, porque o marido e a esposa brigou, porque o pai brigou com os filhos, porque a coisa desarranjou. Essa noite, irmãos, eu quero declarar: a nossa casa não é um ambiente onde Jesus não pode entrar. A nossa casa é um ambiente perfeito, a nossa família é um ambiente perfeito para Jesus entrar e fazer morada. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus? Hoje a palavra é rápida, eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. A sua casa é o ambiente perfeito para Jesus entrar. Aleluia! Eu profetizo em nome de Jesus: deixa Ele entrar, porque mesmo se tiver desarranjado, Ele vai colocar todas as coisas em ordem. Aí ele diz: fala para ele não entrar. Não é por causa só da casa, é porque eu não sou digno. Ele olha e diz assim: tem coisa aqui dentro que me impede de recebê-lo. E a verdade é que tem dias, irmãos, tem dias que a gente não está bem, não é verdade? Tem dia que a gente não está bem para cantar, quem canta. Tem dia que a gente não está bem para trabalhar. Tem dia que não está bem lá no curso, tudo fica difícil. O cansaço vem, as provas, a dificuldade. Tem dia que está tudo fora do lugar, meu irmão. Mas isso não pode ser um impedimento, porque Paulo escreveu dizendo: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar essa obra. Você pode levantar sua mão de novo aí para receber a palavra? Nada vai impedir Jesus de entrar dentro de você, de mudar a tua mente, de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa vida. Por quê? Porque aquele que começou a obra, Ele é fiel para completar essa obra. Há um ministério de Deus para mim, há um ministério de Deus para você. E o centurião olha e diz assim: eu não sou digno, mas Jesus quer habitar. Ele quer habitar. Eu amo a expressão perto da casa. A Bíblia diz que perto da casa Ele não entra. Diga comigo: perto. Diga comigo assim, ó: perto não é dentro. Fala: dentro não é perto.
Quem chega perto da linha de chegada não chegou. Quem chega perto de viver o milagre não viveu. Quem chega perto de ser transformado não foi. Quem chega perto de conseguir um emprego ainda está desempregado. Quem chega perto de formar no curso, quase formou, mas não formou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não nos chamou para ficar apenas perto de receber. Deus nos chamou para deixar o Espírito habitar dentro de nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, e viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo? Cristo não está perto, Ele está dentro. O Emanuel, o Deus dentro do homem. Essa noite eu quero declarar em nome de Jesus: tem gente aqui, tem gente nessa noite, tem gente no curso que teve, talvez amigos, colegas, parentes, que sempre tentou, chutou, mas só acerta a trave. Na hora de marcar um golaço não vai, na hora de conseguir não vai, na hora da porta abrir não vai. Mas essa noite Jesus está dizendo para mim e para você: nós estamos aqui porque nós não somos aqueles que vamos chegar perto da terra prometida, nós somos aqueles que vamos entrar, vamos viver, vamos experimentar o sobrenatural. Você pode levantar as mãos aí. Ei, essa noite é Deus dizendo: você não vai ficar perto do sobrenatural, você vai viver a promessa de Deus sobre você. Jesus olha e diz: eu só entro aonde quer, eu só vou aonde quer, eu só faço o que quiser. Se quiser a minha presença, eis-me aqui. Se não quer, eu fico do lado de fora. O centurião aproxima e diz: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, nem por causa de mim mesmo, mas eu sou um sujeito de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo àquele vem, ele vem. Eu digo ao servo faze isso, ele faz. Eu digo faze aquilo, ele também faz. E eu sei que uma palavra, o meu servo vai ser curado. Opa, mudou. Jesus não entrou na casa, mas a fé começou a gerar. Por quê? Porque esse homem, ele sai agora de um campo de palavra natural e entra num campo de palavra rema, de palavra revelada. E quer uma verdade? Uma mensagem inteira talvez não muda a vida de ninguém, mas uma palavra revelada que a gente pega é uma chave que muda toda a nossa história. Jesus então olha para esse homem e diz assim, vira para a multidão e diz: opa, eu não achei tanta fé dentro de Israel, eu ainda não achei fé dentro de Israel. O que você quer dizer, pastor Daniel, para a gente encerrar? Eu quero dizer que nós não precisamos de muita coisa. É como Jesus disse para Marta e Maria, né? Marta, você anda muito afadigada, muita coisa você está querendo, mas você precisa de uma só, e Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado. Nós precisamos essa noite, meus amigos, de uma palavra muda a nossa vida, uma palavra dele muda a nossa história, uma palavra dele restaura o casamento, uma palavra dele não é só um curso de formatura, após o curso é o extraordinário de Deus manifestado no ambiente. Uma palavra, Jesus olha e diz assim, uma palavra, então eu vou liberar uma palavra. Só que Jesus não libera uma palavra. A fé desse homem é tão grande, que ele crê nessa palavra. E aí, eu quero liberar uma palavra aqui essa noite para mim e para você. Eu quero liberar uma palavra, sabe por quê? No mundo, a gente tem se apegado a ícones, a gente tem se apegado a coisas humanas, a coisas naturais, mas deixa eu te dizer, a igreja de Deus, ela vive da palavra dele, a igreja de Deus, ela vive da revelação dele. Então levanta sua mão que eu quero profetizar. Deus vai lhe dar sonhos espirituais,
Deus vai lhe dar visões espirituais, Deus vai lhe dar palavra de conhecimento, Deus vai lhe dar profecia, Deus vai usar profeta, Deus vai liberar palavra a teu respeito. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Esse mês de outubro ainda não acabou, esse ano ainda não acabou, mas você vai ser alvo de uma palavra revelada de Deus sobre você. Culto passado, 2 cultos atrás, eu estava no Santa Terezinha, na nossa extensão, e eu acabei de ministrar a palavra, e na hora do culto, graças a Deus, o culto foi uma bênção. E quando eu cheguei lá, entrou um senhor na igreja, eu nunca vi o homem, mas aquele senhor, irmãos, foi usado pelo Espírito Santo e liberou uma palavra revelada a meu respeito. Pastor Daniel, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus ainda levanta pessoas para liberar a palavra a teu respeito. Há 3 meses atrás eu estava atribulado com algumas situações. Um irmão lá de Vermelho ligou para mim e falou: Daniel, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo? Eu falei: é mesmo? Fala comigo, meu querido. Ele falou assim: o Espírito de Deus me visitou em sonho, e eu sonhei isso, e aquilo acalmou meu coração. Eu quero que você entenda uma coisa: uma palavra de Deus direciona a tua vida, uma palavra de Deus vai mudar toda a tua história, uma palavra de Deus formei, e agora o que eu faço? Recebe aí, uma palavra de Deus vai te dar direcionamento. É uma palavra, é uma palavra. Você pode levantar suas mãos. Você crê numa palavra? Você crê? É como naquele dia de Atos 3, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. É uma palavra eu profetizo em nome de Jesus. O Deus que revela vai liberar uma palavra. Eu não achei fé em Israel. Não vai dar tempo, eu só vou citar. Eu queria entrar aqui, como é fé, 3 níveis da fé. Os 3 níveis da fé. Então só vou citar para a gente orar. Primeiro nível da fé. Jesus olha e diz assim: eu ainda não achei tamanha fé em Israel. Então, primeiro nível da fé, a fé imatura. Qual é a fé imatura? A fé que precisa ver, a fé que precisa tocar, a fé que precisa se materializar. Essa é uma fé imatura, é uma fé, mas é uma fé imatura. Por quê? A Bíblia vai dizer que quando Jesus vai ser ressuscitado, a palavra diz que Tomé aproxima, depois de Jesus já ter aparecido aos discípulos, aos 10, Tomé apresenta no meio deles, o clima estava ruim, e quando Jesus se apresenta, o clima fica maravilhoso, e a notícia é: Jesus ressuscitou e ele apareceu. Tomé olha e diz assim: eu só acredito vendo. Jesus então aparece de novo e diz assim: ah, Tomé, você só acredita vendo? Então olha aí, olha o furo nas mãos, olha o furo no lado. Diz a Bíblia que ele toca nos furos, ele toca na mão. Por quê? Porque a fé imatura precisa ver. A fé imatura não sabe dar um passo sem ver. A fé imatura não sabe dar um passo sem ver algo que a terra está mostrando, porque essa fé está pautada na naturalidade. A segunda fé é uma fé madura. E o que essa fé madura faz? Essa fé, ela é tão tremenda, ela é tão maravilhosa, que eu não estou vendo, mas eu sei que o meu amanhã, ele vai ser melhor do que hoje. Por quê? Porque a minha vida está guardada nele. A fé madura, que é a segunda fé, o segundo nível, é aquele que não precisa ver. Ele entra no culto, ele crê na palavra, ele crê no sobrenatural, ele crê na mensagem, mas entra dia e sai dia, a vida dele não muda, a vida dela não muda. Tem uma fé madura, não precisa montar e levantar um bezerro de ouro, não precisa montar e levantar como Tomé, para tocar, para ver. É uma fé até bacana, é uma fé tremenda, mas eu termino a mensagem no terceiro nível da fé, e é esse nível que a gente está construindo. Não é somente o primeiro e o segundo, não, é o terceiro nível. Qual é, pastor? É a fé
que gera o sobrenatural, é a fé que abre os céus. E o que essa fé que abre os céus faz? Jesus, ele olha e vê, André acha Natanael e diz assim: vamos, achamos o Cristo. A Bíblia vai dizer que chega até Jesus, Jesus olha e diz assim, vou encerrar agora, Jesus olha e diz assim: eu te vi estando tu debaixo da figueira, meu filho. Ele diz assim: peraí, a palavra antigamente era, pode vir alguma coisa de Nazaré, mas quando Jesus liberou uma palavra de revelação, ele olha e diz assim: opa, achamos o Cristo. Aí Jesus diz para ele: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você está crendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, a partir de hoje, não é a partir de amanhã, é a partir de hoje, verás os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, quando Jesus entra no Rio Jordão, o Jordão não abre, mas o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e diz: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Que fé é essa, pastor? Essa fé é a fé de céus abertos. As pessoas põem a mão, dá errado, mas pela fé você põe a mão e algo sobrenatural acontece. O que a fé sobrenatural faz? Eu sei que está difícil, mas Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Você pode levantar suas mãos aí? Eu quero profetizar nessa noite. É campanha de céus abertos, e você está vivendo os céus abertos. Pastor, eu ainda não vivi. Então vamos aumentar o nível da fé. Pastor, eu ainda não vivi os céus abertos. Então vamos sair de uma fé que precisa ver, vamos entrar numa fé que não precisa ver. Para quê? Para a gente chegar no nível da fé de céus abertos. E o que é céus abertos, irmão? Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. É o tanto que eu me desloco em direção aonde Ele quer me levar e me promover. E aí Jesus não libera a palavra. Jesus não diz: servo, seja curado. Por quê? Porque tem hora que ele não precisa falar. Isso aqui é top. Existem momentos para quem está debaixo dos céus abertos que Jesus não precisa falar, porque existem ações que são maiores do que palavras. Jesus não libera uma palavra dizendo assim: seja curado, vai, a tua fé te salvou. Mas pela fé do centurião, do lado de fora, algo do lado de dentro estava sendo restaurado. Você tem fé para levantar sua mão aí para a gente encerrar? Pela tua fé, algo dentro da tua casa vai ser restaurado. Pela tua fé, algo dentro da tua família vai ser restaurado. Eu profetizo em nome de Jesus: pela tua fé, algo na tua vida interior vai ser restaurado agora. Não precisa de uma palavra. O deslocar da tua vida hoje até esse santuário está dizendo: ei, a tua vida vai ser restaurada, porque em ambientes proféticos palavras viram decretos de Deus. Oh, glória! Nesse ambiente, enquanto o mistério acontece, o homem que estava enfermo foi restaurado, porque Jesus libera palavras, mas existem momentos que o movimentar de uma fé sobrenatural ativa o favor do Senhor sobre nós. Você pegou ou não pegou? Vou encerrar aqui agora. O movimentar de uma fé sobrenatural ativa o favor do Senhor sobre a nossa vida. Você conseguiu entender isso aqui? O favor do Senhor está disponível para quem entra numa fé sobrenatural.